depois das eleições 2027 em diante, o cenário econômico brasileiro pode se tornar aí extremamente preocupante, dado que, conforme autoridades, especialistas e pessoas do próprio governo já falaram, 2027 em diante vai faltar dinheiro, vai faltar recursos para poder suprir ali as contas públicas, as contas básicas que precisam ali estar em ordem para o Brasil funcionar. Entretanto, hoje a gente precisa conversar um pouco sobre do porquê que o Brasil sempre vive sobre esse limbo econômico. A gente nunca vê o Brasil decolando, a gente nunca vê o Brasil de fato crescendo, o Brasil de fato sendo produtivo. Na minha visão, mano, um dos principais fatores que prendem a nossa economia ali, existem alguns, a gente vai conversar sobre eles aqui nesse nosso bate-papo aqui. E o primeiro, na minha opinião, é basicamente o fato da nossa economia não possuir grandes empresas, entendeu? Então, se você for olhar ali os Estados Unidos, se você for olhar os países que são realmente poderosos economicamente, você vai ver que esses países aí, eles possuem grandes empresas. Você vai ver lá na Ásia, o Japão possui várias empresas, e empresas que transcendem a nível mundial. Então você vai ver aí os Estados Unidos, você tem a Apple, você tem a Microsoft, você tem lá as empresas do Elon Musk. Você vai no Japão, você tem várias empresas automobilísticas, você tem empresas de tecnologia. E o Brasil, mesmo sendo ali a 10ª economia do mundo, na minha opinião, em relação a PIB per capita, você ser o 10º do mundo em relação à economia, PIB nominal, isso daí não quer dizer nada, dado que o PIB per capita é relativamente baixo. Nosso PIB per capita é PIB per capita de terceiro mundo, e por isso, inclusive, que a gente recebe lá os auxílios lá que existem para países subdesenvolvidos, entendeu? Parece que até a China recebe esses auxílios aí é como se fosse uma ajuda mundial para países que possuem PIB per capita muito baixo e não são classificados ainda como países desenvolvidos. Tem até uma guerra aí de soft power entre os Estados Unidos e a China, onde os Estados Unidos, principalmente agora com Trump, ele segue ali acusando a China de trapacear, né, em relação a isso, porque o Trump fala que o PIB da China é um PIB ali que já é de um país desenvolvido, e por conta disso eles não deveriam receber essas facilidades em relação à comunidade internacional, né? Então aquele negócio, se você não é considerado um país desenvolvido, você basicamente recebe ali alguns benefícios em fóruns econômicos de Banco Mundial, empréstimo, etc, entendeu? E a China recebe isso daí, dado que apesar do PIB deles ser gigante, batendo quase de frente com os Estados Unidos, o PIB per capita deles é extremamente baixo, dado que a população deles é extremamente gigante. E o problema do Brasil é exatamente o mesmo, entendeu? Então a gente é basicamente a 10ª economia, mas só que o nosso PIB per capita é extremamente pequeno, extremamente baixo, e por conta disso que a população possui o poder de compra aí extremamente menor do que a população de um país desenvolvido. E na minha visão, um dos principais fatores que fazem a nossa produtividade ser tão baixa é basicamente a falta de empresas, mano. A gente precisa ter empresa. Se você for olhar, o Brasil tem ali as empresas estatais, aí você vai para o setor financeiro, tem os bancos. Se você for ver, empresas de tecnologia, empresas que estão crescendo ali na raça, estão conquistando não somente o território nacional, mas também o território internacional, o Brasil não tem nenhuma empresa desse tipo, mano, entendeu? A gente não tem nenhum tipo de empresa desse calibre aí. E claro que isso daí afeta negativamente a nossa economia, afeta negativamente o nosso crescimento, dado que, se você for ver, uma grande empresa, como por exemplo aí uma Tesla do Elon Musk, uma Apple, essa empresa aí, além dela gerar muitos empregos, além dela gerar uma grande produtividade para a sociedade, ela ainda atrai vários talentos ainda de outros países. Então você vê os melhores cérebros, as melhores pessoas de todo canto do mundo indo para os Estados Unidos para trabalhar onde?
para trabalhar nessas empresas aí. Os melhores jovens já crescem já tentando entrar nessas empresas, entendeu? E quanto mais essas empresas crescem, então inevitavelmente mais a economia do país tende a crescer também. Mas só que aí, se você for olhar, mano, essas empresas todas, a gente não tá nem entrando no âmbito aqui dos donos dessas empresas, bilionário ou não bilionário. Eu tô falando de empresa, eu tô falando de basicamente acrescentar produtividade à sociedade, entendeu? E essas empresas, elas acrescentam. Você pode não gostar dos donos dessas empresas, mas você precisa reconhecer que essas empresas, elas favorecem a economia na onde elas estão inseridas, geram empregos, geram impostos para o governo, querendo ou não, e esses impostos são revertidos, claro, se não houver corrupção. Mas é aquele negócio, aqui no Brasil e nesses países de primeiro mundo, como por exemplo os Estados Unidos, você vê que a taxa de juros lá nos Estados Unidos, no Japão, nesses países que possuem empresas gigantescas e empresas muito fortes, a taxa de juros é sempre baixa. E isso daí facilita essas empresas no quesito a pegar empréstimo, no quesito a abrir um empreendimento, no quesito a fazer negócios, a coletar recursos para poder crescer, a se alavancar. Taxa de juros é extremamente importante se você quiser crescer uma economia, mano. E até por isso que o Trump, ele vem batendo na tecla lá nos Estados Unidos de cortar a taxa de juros. Você viu a briga que teve lá entre o Trump e o Jerome Powell em relação a juros? Trump querendo que cortasse juros, o cara querendo manter os juros para poder não atrapalhar ali os números de inflação, não acelerar a economia em um momento errado e tal, e o Trump querendo ali acelerar a economia, cortando juros de qualquer jeito. Para um país crescer economicamente, para as empresas desse país crescer, os juros precisam estar baixos. Mas só que para os juros estar baixo, você precisa também de um fiscal controlado, você precisa de inflação controlada e você precisa de moeda forte. Se você não tiver essas três coisas aqui, não tem como cortar juros, entendeu? E o Trump, ele tá querendo cortar juros de qualquer jeito lá nos Estados Unidos, porque ele sabe que cortando juros a economia começa a se aquecer e inclusive as empresas começam a se capitalizar melhor. Não somente as empresas gigantes, mas também os pequenos empresários, os pequenos empreendedores, dado que esses daí, eles acabam se beneficiando ali na captação de recursos. Então aqui, se você for olhar, diferentemente desses países de primeiro mundo, onde os juros estão sempre ali baixinhos, lá nos Estados Unidos, lá traga 4%, 4,5%, os caras já estão achando extremamente alto, extremamente absurdo. Aqui a gente está em 15%, estamos cortando, mas só que bem devagarzinho. Mas olha a discrepância de juros. E é aquele negócio, aqui no Brasil, com os juros tão altos, um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, esse cara ele vai sentir dificuldade de poder crescer a empresa dele. Inclusive, esse dia eu vi até um vídeo do Ryan aí, eu concordo 100% com ele, entendeu? Onde ele falou que juros altos é basicamente um favorecimento para os boomers, dado que essas pessoas mais velhas que possuem ali dinheiro guardado, entendeu? E esse dinheiro guardado ele fica ali gerando renda passiva com juros altos, com a taxa Selic alta para sempre, mas só que é um juros ali, um dinheiro ali que não acrescenta muita coisa à sociedade, entendeu? É um dinheiro que está sendo usado somente ali para renda passiva. Para isso daí, para esse tipo de pessoa que possui esses recursos ali guardados apenas gerando renda passiva, isso daí, juros altos para essas pessoas é extremamente ótimo, entendeu? Mas só que se você for olhar, juros altos para os jovens, para os pequenos empreendedores, para as pessoas que querem crescer do zero, juros altos é a morte, entendeu? É extremamente difícil você crescer, criar um negócio, sair das dívidas, pegar um empréstimo. Se você não tiver dinheiro, se você estiver começando do zero e os juros do país estiver alto, pode ter certeza que a sua caminhada vai ser mais difícil. E se a sua caminhada está mais difícil, se a minha está mais difícil, se a dos pequenos empreendedores, pequenos empresários, até grandes empresários
está mais difícil por conta de juros altos, se a economia está sendo travada por conta de juros altos, então pode ter certeza que o Brasil não vai crescer, mano. A gente não vai sair nunca do ranking da 10ª economia do mundo, entendeu? A gente nunca vai chegar no patamar dos Estados Unidos, a gente nunca vai chegar no patamar da Coreia do Sul, do Japão. E olha que a Coreia do Sul era mais pobre do que nós, hein? Há poucos anos atrás. Hoje em dia, olha como os caras tá. E olha como a gente tá. Muito por conta disso. Descontrole fiscal, descontrole de inflação, enfraquecimento de real. O real é uma das moedas que mais se desvaloriza no mundo, entendeu? E essas daí são coisas que jogam a nossa taxa de juros para cima. Não que a taxa de juros seja o principal vilão, dado que os caras jogam ela para cima, basicamente para as coisas não desandar de vez, entendeu? Então é basicamente um freio de mão ali que os caras aplicam, um remédio amargo que eles aplicam na economia, que é para as coisas não desandar de vez, que é para a economia não ir pro buraco de vez. Mas só que esse remédio de juros altos, ele é amargo e ele, claro, não deixa as coisas desandar de vez, ele não deixa o Brasil morrer, mas só que também prejudica o nosso crescimento, entendeu? Então é aquele negócio, para o Brasil crescer, a gente vai precisar arrumar essa questão fiscal, depois a gente vai precisar arrumar a questão da nossa moeda, a gente vai precisar arrumar um jeito de fazer o real ser mais poderoso, e a gente vai precisar arrumar também a questão da inflação. Depois que a gente arrumar essas coisas, aí a gente começa a cortar juros, a gente começa a desburocratizar a vida das empresas, da vida dos empreendedores, e aí o Brasil possui condições para entrar no caminho de se tornar uma grande economia. Claro que essas coisas, até elas acontecerem, exige tempo, mas a gente está impaciente, a gente está cansado de ver a economia no buraco, a gente está cansado de ver todo esse sufoco aí que todos os brasileiros passam todos os anos. A economia não vai pro buraco total nesse momento atual por conta da eleição, mas só que depois da eleição é sempre aquele perigo de explosão, é sempre aquele perigo de ruína total. Quando que isso daí vai acabar? Quando que as coisas vão entrar nos eixos?